Plasticidade tecidual e mobilidade articular no treinamento físico no voleibol de base, uma análise acadêmica comparativa direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal Professor Roberto de Oliveira. Janeiro de 2026. Como sua organização pode transformar o potencial bruto de jovens atletas em desempenho de elite, minimizando ao mesmo tempo o risco de lesões que afastam talentos e consomem recursos? A resposta está na compreensão profunda e na aplicação científica de dois pilares fundamentais, mas frequentemente mal interpretados: a plasticidade tecidual e a mobilidade articular. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica, desvendando a sinergia essencial entre a adaptação estrutural do corpo e o controle funcional do movimento. No competitivo universo do voleibol de base, onde atletas em formação estão sujeitos a cargas de treinamento intensas e gestos motores repetitivos, ignorar a distinção e a integração entre esses conceitos é um risco operacional e estratégico. Este artigo demonstra, com robustez científica, como metodologias de treinamento que isolam o alongamento passivo, plasticidade, dos movimentos dinâmicos e controlados, mobilidade, estão fadadas a produzir atletas com amplitude articular, porém instáveis, ou com controle motor, mas limitados por restrições físicas. As implicações para departamentos de esportes, escolinhas especializadas e clubes são diretas. Programas de desenvolvimento físico mal estruturados resultam em maior incidência de lesões no ombro, joelho e tornozelo, custos elevados com fisioterapia, interrupção no processo de formação e, em última análise, desperdício de investimento. Aplicar os princípios aqui delineados permite a construção de um ambiente de treinamento que não só otimiza o salto vertical, a impulsão e a defesa, mas também constrói uma resiliência física que sustenta a carreira do atleta a longo prazo. Para gestores e diretores técnicos que almejam excelência, dominar esta ciência do movimento é um divisor de águas. A transformação do treinamento físico, do condicionamento à prevenção, começa com conhecimento aplicado. Resumo: a otimização do desempenho e a prevenção de lesões no voleibol de base constituem desafios centrais para profissionais das ciências do esporte, exigindo uma compreensão refinada das capacidades físicas em desenvolvimento. Este artigo realiza uma análise comparativa e integrativa entre os conceitos de plasticidade tecidual e mobilidade articular, investigando suas bases fisiológicas distintas, suas metodologias de treinamento específicas e sua aplicação sinérgica no contexto do treinamento físico para jovens voleibolistas. O estudo caracteriza-se como uma revisão narrativa da literatura, fundamentada em uma ampla seleção de fontes clássicas e contemporâneas indexadas em bases como PubMed, Scopus e Cielo. Os resultados elucidam que a plasticidade tecidual refere-se predominantemente à adaptação estrutural dos componentes musculoesqueléticos, como músculos, tendões e fáscias, a estímulos mecânicos prolongados, sendo comumente desenvolvida através de métodos de alongamento estático. Em contraste, a mobilidade articular é uma capacidade funcional neuromuscular que envolve a utilização ativa e controlada da amplitude de movimento, demandando treinamento com exercícios dinâmicos e integrados. No voleibol, gestos como o ataque, o bloqueio e o saque exigem não apenas grande amplitude, mas sobretudo controle e estabilidade dinâmica em extremos articulares. Conclui-se que a dissociação entre essas duas dimensões no planejamento do treinamento pode levar a assimetrias de desenvolvimento, aumentando a vulnerabilidade a lesões típicas como tendinopatias do manguito rotador e distensões da articulação do tornozelo. Portanto, recomenda-se uma periodização que priorize inicialmente a aquisição de amplitude através da plasticidade, para em seguida consolidá-la e aplicá-la funcionalmente através de exercícios de mobilidade, força e controle motor específicos para os gestos esportivos. Esta abordagem integrada representa a base para a formação de atletas resilientes, eficientes e com maior longevidade na modalidade. Palavras-chave: plasticidade tecidual, mobilidade articular, treinamento esportivo, voleibol de base, prevenção de lesões, controle neuromuscular. Introdução.
O voleibol é um esporte caracterizado por gestos motores explosivos, acíclicos e de alta complexidade técnica, que impõem demandas extremas ao sistema músculo-esquelético de seus praticantes. Smith, Mitchell, 2018. No âmbito do voleibol de base, onde atletas encontram-se em fases sensíveis de crescimento e desenvolvimento motor, a adequação do treinamento físico às características fisiológicas individuais torna-se imperativa não apenas para a otimização do rendimento, mas como um pilar fundamental da prevenção de lesões. Myers, Laudiner, 2021. Neste cenário, duas capacidades físicas emergem como centrais para a preparação do jovem atleta: a plasticidade tecidual e a mobilidade articular. Contudo, apesar de sua reconhecida importância, persiste na prática cotidiana de muitas equipes de base uma substancial confusão conceitual e metodológica entre estes dois construtos, frequentemente tratados como sinônimos. A plasticidade tecidual, do inglês tissue plasticity, pode ser definida como a propriedade inerente aos tecidos biológicos de se remodelarem estruturalmente em resposta a estímulos mecânicos crônicos, como os proporcionados pelo alongamento. Magnusson, Renström, 2006. Trata-se de um processo de adaptação morfológica, envolvendo a síntese e o realinhamento de fibras colágenas, possíveis aumentos no número de sarcômeros em série no músculo e alterações nas propriedades viscoelásticas dos tendões e fáscias. Já a mobilidade articular, ou joint mobility, transcende a mera disponibilidade de amplitude passiva. Ela descreve a capacidade do atleta de forma ativa e voluntária, explorar a amplitude articular disponível com controle neuromuscular, estabilidade dinâmica e ausência de compensações indesejáveis. Cook, 2010. Enquanto a plasticidade responde à pergunta: quanto o tecido pode alongar, a mobilidade endereça como o atleta controla e utiliza esse alongamento em movimento. No contexto específico do voleibol, essa distinção possui implicações profundas. Um jovem atleta pode apresentar uma excelente flexibilidade passiva dos músculos isquiotibiais, alta plasticidade, mas ser incapaz de demonstrar um adequado controle lumbo-pélvico durante um movimento de extensão do quadril em um salto para ataque. Baixa mobilidade funcional. Esta discrepância cria um déficit de controle, em amplitudes extremas, configurando um fator de risco bem estabelecido para lesões, particularmente na complexa articulação do ombro durante o gesto do saque e do ataque, e nos membros inferiores durante as aterrissagens. Kibler, Wilkes, 2013. Portanto, o problema de pesquisa que norteia este artigo reside na necessidade de elucidar as diferenças conceituais e práticas entre os treinamentos de plasticidade e mobilidade, e propor um modelo integrado para sua aplicação no treinamento físico do voleibolista em formação. Diante deste contexto, o objetivo geral do presente artigo é realizar uma análise comparativa crítica entre os métodos de treinamento voltados para o desenvolvimento da plasticidade tecidual e da mobilidade articular, com foco nas suas aplicações, implicações e necessária integração no âmbito do treinamento físico para o voleibol de base. Como objetivos específicos, busca-se: 1. Descrever os mecanismos fisiológicos subjacentes a cada capacidade. 2. Contrastar as principais metodologias de treinamento utilizadas. 3. Analisar as consequências da aplicação isolada de cada método para o desempenho e a integridade física do jovem atleta. E 4. Propor diretrizes para uma periodização integrada que contemple ambas as dimensões. A justificativa para este estudo assenta-se na sua relevância prática imediata para técnicos, preparadores físicos e fisioterapeutas que atuam na iniciação e especialização esportiva, oferecendo um referencial científico para a prescrição de exercícios que promovam não apenas o alto rendimento, mas, primordialmente, a saúde e longevidade da carreira esportiva. Desenvolvimento. A compreensão dos alicerces fisiológicos da plasticidade tecidual revela um processo predominantemente estrutural e de relativa lentidão. Quando um músculo é submetido a alongamentos estáticos prolongados e regulares, ocorrem adaptações tanto no tecido muscular quanto no conjuntivo. Ao nível muscular, estudos em modelos animais sugerem a adição de sarcômeros em série, efetivamente aumentando o comprimento da unidade músculo-tendínea. Frieden, Lieber, 2002.
Paralelamente, no tecido conjuntivo que compõe o endomísio, perimísio e epimísio, há uma remodelação da matriz extracelular, com aumento da produção e um realinhamento das fibras de colágeno no sentido da tensão aplicada, reduzindo a resistência passiva ao alongamento. É crucial notar, contudo, que uma parcela significativa do ganho inicial de amplitude atribuído ao alongamento estático decorre de uma adaptação neural, um aumento da tolerância à sensação de desconforto, mais do que de uma alteração mecânica imediata do tecido. Epler, Magnusson, 2010. No voleibol de base, métodos como o alongamento estático mantido, 30 a 60 segundos por grupo muscular, após as sessões de treino ou em momentos dedicados, são as ferramentas primárias para promover esta adaptação plástica, visando combater os encurtamentos induzidos pelo treinamento de força e pelos gestos repetitivos. Em direção oposta, mas complementar, a mobilidade articular é um fenômeno eminentemente neuromuscular e funcional. Seu cerne reside no conceito de controle motor, que é a capacidade do sistema nervoso central, SNC, de recrutar e coordenar os músculos sinergistas, estabilizadores e antagonistas para produzir um movimento fluido, estável e eficiente. Shirley, 2021. A mobilidade adequada depende, portanto, da integridade e da comunicação eficaz entre sistemas, o sistema sensorial, proprioceptores nos músculos, tendões e cápsulas articulares que informam ao SNC sobre a posição e o movimento, o SNC, que processa essas informações e envia comandos, e o sistema efetor, os músculos que executam o movimento. Treinar a mobilidade significa desafiar essa integração. No contexto prático do voleibol, isso se traduz em exercícios como os World's Greatest Stretch, o melhor alongamento do mundo, uma sequência dinâmica que envolve flexão de tronco, afundo e rotação torácica, círculos com os braços com faixas elásticas para ativar os músculos estabilizadores da escápula, ou exercícios de agachamento overhead, com os braços estendidos acima da cabeça, que demandam simultaneamente mobilidade de tornozelo, quadril e torácica, além de controle do core. A análise comparativa entre as duas abordagens evidencia um contraste marcante. Enquanto o treinamento da plasticidade é passivo, uniaxial e focado na estrutura do tecido, o treinamento da mobilidade é ativo, multiplanar e focado na função do sistema nervoso. Ben et al., 2016. O primeiro prioriza a quantidade de movimento disponível, o segundo, a qualidade com que esse movimento é executado. Aplicados de forma isolada no voleibol de base, cada método carrega limitações potencialmente lesivas. Um programa que enfatize apenas alongamentos estáticos pode produzir atletas com amplitude passiva excessiva nas articulações do ombro, mas sem a necessária força e estabilidade dinâmica dos músculos do manguito rotador e da cintura escapular. Esta hipermobilidade sem controle é um precursor conhecido para instabilidades, subluxações e tendinopatias do ombro, patologias ubíquas no voleibol. Reesser, Verhagen, 2021. Por outro lado, um treinamento que busque apenas a mobilidade dinâmica sem antes assegurar uma base de amplitude estrutural adequada, pode forçar o atleta a executar gestos esportivos em amplitudes articulares extremas para as quais seus tecidos não estão preparados, aumentando o risco de distensões musculares e lesões ligamentares, especialmente em atletas em crescimento com fáscias e apófises mais vulneráveis. A integração sinérgica entre plasticidade e mobilidade, portanto, não é uma opção, mas uma necessidade no processo de formação esportiva. Um modelo periodizado eficaz para o voleibol de base deve considerar esta sequência lógica. Em fases preparatórias ou em períodos de menor volume técnico, pode-se dar maior ênfase ao trabalho de plasticidade, visando corrigir assimetrias e ganhar amplitude geral. Contudo, este ganho deve ser imediatamente carregado e transformado em função. Isto é realizado através da transição progressiva para exercícios de mobilidade que incorporem elementos de força e estabilidade nas novas amplitudes conquistadas. Por exemplo, após uma sessão de alongamento para os flexores de quadril, o atleta pode realizar séries de split squats, agachamentos búlgaros, ou exercícios de ponte para glúteo, que fortalecem os extensores do quadril na amplitude alongada.
Para o membro superior, alongamentos para o peitoral podem ser seguidos por exercícios de prancha com rotação ou puxadas verticais com faixa elástica, que ensinam ao sistema nervoso a controlar a nova amplitude escapular com ativação muscular adequada. Esta filosofia de ganhar amplitude e depois controlá-la assegura que o jovem atleta não apenas seja capaz de realizar um movimento de ataque com um amplo arco de braço, mas que o faça com uma base escapular estável e um core rígido, transferindo força de forma segura e eficaz do solo até a ponta dos dedos. Conclusão: a análise desenvolvida ao longo deste artigo permitiu estabelecer com clareza que plasticidade tecidual e mobilidade articular, embora interrelacionadas, são construtos distintos com bases fisiológicas, metodologias de treinamento e implicações práticas específicas. A plasticidade refere-se ao domínio estrutural, a capacidade de adaptação morfológica dos tecidos musculoesqueléticos a estímulos de alongamento, sendo fundamental para a aquisição de amplitude articular basal. A mobilidade, por sua vez, reside no domínio funcional e neuromuscular, representando a competência do atleta em utilizar ativamente essa amplitude com precisão, controle e estabilidade dinâmica. No contexto particular do treinamento físico no voleibol de base, a má compreensão ou a dissociação entre estes dois pilares pode levar a estratégias de preparação física incompletas e, por vezes, iatrogênicas. A ênfase exclusiva no alongamento passivo pode gerar hipermobilidade não funcional e aumentar a susceptibilidade a lesões por instabilidade, especialmente nas complexas articulações do ombro. Por outro lado, a busca por mobilidade dinâmica sem uma base adequada de flexibilidade estrutural pode sobrecarregar tecidos não adaptados, elevando o risco de lesões agudas. Portanto, conclui-se que a excelência no treinamento do jovem voleibolista depende da integração inteligente e periodizada de ambos os métodos. Recomenda-se uma abordagem sequencial que priorize inicialmente a correção de déficits de amplitude através de métodos que promovam a plasticidade, para, em seguida, consolidar esses ganhos através de um extenso repertório de exercícios de mobilidade que integrem força, controle motor e estabilidade nos padrões de movimento específicos do voleibol. Esta sinergia é o alicerce para a formação de atletas não apenas com alto desempenho, caracterizado por saltos poderosos e ataques precisos, mas também com resiliência física, capaz de suportar as demandas do esporte ao longo de sua carreira. Para pesquisas futuras, sugere-se a realização de estudos longitudinais que avaliem o impacto de programas de treinamento integrados, plasticidade mais mobilidade, versus isolados na incidência de lesões e na evolução do desempenho motor de jovens voleibolistas, a fim de gerar evidências ainda mais robustas para a prática profissional. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências: 1. Ben, David G. et al. Acute Effects of Muscle Stretching on Physical Performance, Range of Motion and Injury Incidence. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, Ottawa, v. 41, número 1, p. 1 a 11, 2016. 2. Band, William D. Irion, Jean M. The Effect of Time on Static Stretch on the Flexibility of the Hamstring Muscles. Physical Therapy, Oxford, v. 74, número 9, p. 845 a 850, 1994. 3. Carter, Chris W. et al. The Youth Volleyball Athlete, Strategy for Success. Sports Health, Thousand Oaks, v. 13, número 4, p. 344 a 350, 2021. 4. Cook, Gray, Movement, Functional Movement Systems. Santa Cruz, On Target Publications, 2010. 5. Frieden, Jean, Lieber, Richard L. Mechanical and Morphological Adaptations of Skeletal Muscle to Chronic Stretch. Journal of Applied Physiology, Bethesda, v. 92, número 4, p. 1443 a 1444, 2002. 6. Gleason, Michael P. Mercer, Thomas H. The Influence of Flexibility Training on Physiological and Performance Variables.
International Journal of Sports Medicine, Stuttgart, v. 17, número 04, p. 263 a 267, 1996. 7. Harrison, Jeffrey S. Wang, Lee, Neuromuscular Adaptations to Stretching, Strength and Conditioning Journal, Philadelphia, v. 43, número 2, p. 105 a 113, 2021. 8. Kauer, John M. G. Functional Anatomy of the Shoulder Complex. Journal of Orthopedic e Sports Physical Therapy, Alexandria, v. 15, número 1, p. 1 a 12, 1992. 9. Kibler, W. Ben, Press, John, Chiachia, Aaron. The Role of Core Stability in Athletic Function. Sports Medicine, Auckland, v. 36, número 3, p. 189 a 198, 2006. 10. Kibler, W. Ben, Wilkes, Tim. The Disabled Throwing Shoulder, Spectrum of Pathology 10 Year Update. Journal of Arthroscopic e Related Surgery, New York, v. 29, número 1, p. 141 a 161, 2013. 11. Lentel, Jeffrey et al. The Use of Thermal Agents to Influence the Effectiveness of a Low Load Prolonged Stretch. Journal of Orthopedic e Sports Physical Therapy, Alexandria, v. 16, número 5, p. 200 a 207, 1992. 12. Lima, Camila D. et al. The Association Between Flexibility and Performance in Youth Athletes, a Systematic Review. Journal of Sports Sciences, London, v. 39, número 18, p. 2059 a 2069, 2021. 13. Magnusson, S. Peter, Renstrom, Perá. The Role of Flexibility in Injury Prevention and Athletic Performance. Sports Medicine, Auckland, v. 36, número 10, p. 877 a 888, 2006. 14. McGill, Stuart M. Low Back Disorders, Evidence-Based Prevention and Rehabilitation. 3rd ed. Champaign, Human Kinetics, 2015. 15. Myers, Natalie L. Laudiner, Kevin G. The Young Volleyball Athlete, Common Injuries and Prevention Strategy. Current Sports Medicine Reports, Filadélfia, v. 20, número 6, p. 294 a 300, 2021. 16. Page, Phil. Current Concepts in Muscle Stretching for Exercise and Rehabilitation. International Journal of Sports Physical Therapy, Alexandria, v. 7, número 1, p. 109 a 119, 2012. 17. Punjabi, Manohar M. The Stabilizing System of the Spine. Parte I. Function, Dysfunction, Adaptation, and Enhancement. Journal of Spinal Disorders, Filadélfia, v. 5, número 4, p. 383 a 389, 1992. 18. Reesser, Jonathan C. Verhagen, Evert A. L. M. Injury Prevention in Youth Volleyball Players. Sports Medicine, Auckland, v. 51, número 10, p. 2021 a 2034, 2021. 19. Salim, Kent, Tonkonoji, Mikhail. Physical Conditioning for Volleyball. Journal of Human Kinetics, Warsaw, v. 25, p. 115 a 122, 2010. 20. Sankei, Champé et al. Effects of Dynamic Stretching on Vertical Jump Performance and Electromyographic Activation. Journal of Strength and Conditioning Research, Champaign, v. 33, número 5, p. 1249 a 1257, 2019. 21. Shacklock, Michael. Clinical Neurodynamics, A New System of Neuromusculoskeletal Treatment. Oxford, Butterworth Heinemann, 2005.
22. Shirley, David. Motor Control, Translating Research into Clinical Practice. 5th ed. Filadélfia, Wolters Kluwer, 2021. 23. Smith, Claire E., Mitchell, Lachilan J., Biomechanical Analysis of the Volleyball Spike. Journal of Applied Biomechanics, Champaign, v. 34, número 2, p. 147 a 154, 2018. 24. Soligard, Torbjorn et al. Comprehensive Warm-up Program to Prevent Injuries in Young Female Footballers, Cluster Randomized Controlled Trial. BMJ, London, v. 337, a 2469, 2008. 25. Thiel, Kevin et al. The Development of Physical Qualities in Youth Soccer Players, a Systematic Review. Journal of Sports Sciences, London, v. 39, número 23, p. 2635, 2644, 2021. 26. Versteeg, Thomas H. et al. Mobility and Stability in the Athletic Shoulder. Journal of Athletic Training, Dallas, v. 56, número 6, p. 585 a 594, 2021. 27. Watkins, James, Harris, Mark. The Oxford Textbook of Sports Medicine. 2nd ed. Oxford, Oxford University Press, 2015. 28. Wepler, Christopher H. Magnusson, S. Peter. Increasing Muscle Extensibility, a Matter of Increasing Length or Modifying Sensation. Physical Therapy, Oxford, v. 90, número 3, p. 438 a 449, 2010. 29. Wilke, Kevin E. et al. Correlation of Glenohumeral Internal Rotation Deficit and Total Rotational Motion to Shoulder Injuries in Professional Baseball Pitchers. The American Journal of Sports Medicine, Thousand Oaks, v. 39, número 2, p. 329 a 335, 2011. 30. Young, Warren B. The Use of Static Stretching in Warm-up for Training and Competition. International Journal of Sports Physiology and Performance, Champaign, v. 2, número 2, p. 212 a 216, 2007. 31. Zatsiorski, Vladimir M. Kramer, William J. Science and Practice of Strength Training. 2nd ed. Champaign, Human Kinetics, 2006. 32. Zek, Astrid et al. Neuromuscular Training for Rehabilitation of Sports Injuries, a Systematic Review. Medicine e Science in Sports e Exercise, Filadélfia, v. 41, número 10, p. 1831 a 1841, 2009. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca atreva-se, desafie-se, aperfeiçoe-se.